testemunhar dos milagres de Deus. Amém? Pegue aí a sua Bíblia do Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo 3. Êxodo capítulo 3, verso número 1. Daqui a pouco nós vamos ceiar, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos ceiar, vai ser uma bênção. Amém? Você está feliz? Se você não está, você vai ficar. Vou ler. Apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Continua. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não. Verso 3. Apareceu-lhe o anjo, ou melhor, de novo não, né? E Moisés disse: agora me virarei para lá, verei essa grande visão, porque a sarça não. 4. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus lá do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Só até aqui por enquanto, depois a gente lê mais. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite por vidas que estão aqui, que o Senhor possa abençoar cada uma delas. Eu não sei como ela entrou, mas a certeza tenho de que forma ela pode sair daqui hoje, Jesus, com a sua resposta, com o toque do Senhor. O Senhor já tem envolvido esta casa de uma forma muito poderosa, Senhor. Já sentimos a tua presença através dos louvores, e eu sou grato ao Senhor por esta noite de Santa Ceia. Hoje é a penúltima Santa Ceia do ano, e que o Senhor possa ser mais uma vez glorificado. Nós entendemos e compreendemos, ó Pai, que bom é o Senhor, e que o Senhor possa mais uma vez, Senhor, conduzir esta reunião e abençoar essas vidas. Senhor, eu creio, Jesus, eu creio que algo já está acontecendo, e é por isso, Pai, que nesta hora eu quero orar. Mas, Senhor, eu também quero aproveitar esse momento, orar pela senhora chamada Ana. Essa senhora pediu, ó Pai, ou alguém pediu oração para ela, em favor que ela, da vida dela, que ela foi internada. Pai, visita essa mulher nesta hora, onde ela estiver. Toca nela, Senhor, toca. Pai, a Diana pediu oração em favor dessa senhora, que nem na igreja está aqui, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é Deus misericordioso e alcança todos aqueles que buscam ao Senhor. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? A história de Moisés é muito conhecida, muito. Se nós citássemos aqui, falaríamos, tem muita coisa que você conhece sobre Moisés, do que Deus fez através dele e o que Deus pode fazer através da gente. Deus pode fazer algo poderoso através da gente. Eu entendo e compreendo que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E o texto que nós lemos é que quando Moisés, como um dia normal dele, o dia natural que ele ia apacentar ovelhas do seu sogro Jetro, ele teve um encontro com o Senhor. A história de Moisés, a partir deste momento, mudou.
Você sabia que a nossa história pode ser mudada num piscar de olhos? As coisas podem mudar. Você pode pensar assim, pastor, está demorando tanto, né? Demorando tanto tempo para acontecer algo que eu estou esperando. E aqui o que nós vamos contar essa história de algo, pastora Ana, que ele nem esperava. Entenda isso. Porque toda a relação dessa história é pedido de outros. Outros pedem e Deus fala com Moisés. Olha que interessante. Só você que está acordado, diga amém. Pronto, eu sei que sim. Olha que importante entendermos isso. O texto vai dizer, mais lá na frente, depois eu leio o texto. Deixa eu ler ele já, peraí, deixa eu achar ele aqui. No capítulo 3, põe para mim o verso de número 9. Põe o verso 9, fazendo um favor. Põe o verso 9 agora. Está aí o verso 9? Não está funcionando? Não tem problema, eu leio aqui. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Só até aqui. Olha que interessante. Você vai ver muitas histórias que as pessoas pedem, e é bom, temos que pedir. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que pede a porta se abre, clama a mim que eu vou te responder. Pronto, você sabe muito disso. A gente tem por hábito entender muito fácil isso, porque nós pedimos, e é preciso pedir, é preciso. Só que aqui o texto não está relatando, e não é verdade, a Bíblia relata que o pedido era do povo. Deus ouve a oração de um clamor de um povo que estava oprimido, escravo no Egito. A oração é do povo, não é de Moisés. A história ou o relato bíblico não relata, dizendo que Moisés estava clamando a Deus para que Deus viesse visitá-lo e tirá-lo da situação que ele se encontrava. Por que a situação que ele se encontrava? Porque 40 anos atrás dessa história, ele saiu lá do Egito fugitivo, para que não viesse morrer. Ele saiu fugitivo da sua casa, porque era a casa dele. Ele foi criado com a filha de Faraó. Você já ouviu essa história? Diga amém. Pronto. Então entenda, aqui é importante nós entendermos isso, que quando Deus vai falar com Moisés, não foi um pedido dele que Deus está atendendo um pedido de um povo, de alguém. E Deus agora pega um homem, entenda isso aqui, ó. Imagina, esse lado esquerdo que eu estou aqui agora é Moisés, sua vida pastoreando ovelhas no campo, casou, está bem, ok? Está bem, amém? Fugiu, escapou pela sua vida, porque isso já aconteceu com ele logo no nascimento. Com 3 meses, a Bíblia diz que Moisés teve que ser colocado dentro de um cesto betumado, para que ele não viesse a morrer. E Deus deu o primeiro livramento para Moisés. Qual foi esse primeiro livramento? Ele não morreu. Com 3 meses de vida, ele foi socorrido pela filha de Faraó e criado pela filha do Faraó. Amém? 3 meses. Passado alguns anos, ele criado lá no palácio do rei, ele criado lá entre o povo, na filha de Faraó. Agora acontece que ele faz algo, mata um soldado egípcio e esconde o corpo. Amém? Só que a história continua. No outro dia ele sai, vê uma discussão de novo, e aí o que ele pensava que estava oculto, já sabiam. Dizer assim, olha, você vai fazer conosco o que você fez ontem com aquele soldado. Ele entendeu o que? Descobriram. Então perceba que com 3 meses conseguiram esconder Moisés. Quantos meses? E quando ele cresceu, um dia bastou para que ele não tinha mais como se esconder. E aqui eu aprendo algo aqui que eu sei que não posso aplicar diretamente ao texto, mas eu aplico para a minha vida. Quando você cresce, não tem como você ficar escondido. Você é logo visto. Quando ele era pequeno, 3 meses conseguiram esconder ele. Mais grande, um dia só. Bastou um dia para ele descobrir onde estava, o que a Moisés tinha feito. Aí agora ele é fugitivo. Fugiu, casou, 40 anos se passa, Deus vai falar com ele. 40 anos é bastante tempo. Só que agora eu vou entender algo aqui importante. Isso aqui é importante entender. Eu entendo que Moisés já não projeta mais nada. Moisés sai do palácio ao deserto.
E Moisés já não tem projetado nada. Sabe aquele momento da nossa vida que a gente nem sonha mais? E aí que eu não estou dizendo que nós não devemos ser gratos. Quem é grato a Deus aqui, diga amém. Somos gratos a Deus. Só que entenda algo, não é porque eu sou grato a Deus que eu não devo sonhar. Eu devo projetar algo, que Deus tem algo maior para nos dar. Poderoso é esse Deus para nos entregar algo maior. Mas entenda, se isso está acontecendo com Moisés, por que Moisés não pede? Eu já conversei com mulheres que você vê logo quando ela incomoda tocar em um assunto. Mulheres, em homens, mas eu vou citar sobre mulheres esse primeiro assunto. A mulher que não consegue gerar. A mulher quer ser mãe, quer ter o seu filho. E quando você toca no assunto de gerar filhos, você vê um certo desconforto da pessoa. Por quê? Porque ela já não sonha mais com isso. Ela já não acha que não pode mais acontecer. Quem está aqui, diga amém. Então entenda que Moisés provavelmente está preso em uma situação que ele ainda não consegue mais projetar, sonhar, desejar algo maior. Mas Deus tem algo maior para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus tem algo maior para nós. Algo tão poderoso que só Ele pode revelar isso para nós. O que Deus vai mostrar para Moisés? Vim trazer uma revelação para você. Você entendeu até aqui? Ele é fugitivo, escapando pela sua vida, mais uma vez. Na primeira vez não tinha como ele fazer porque ele era um bebê, mas agora com a própria perna ele foge, para não perder a sua vida. E aí nós entendemos, Jéssica, que agora Deus vem e aparece para ele. Para que Deus aparece para ele? Para quê? Para levá-lo, e através dele Deus queria libertar todo aquele povo. Vamos lá? Para entender fácil? Aqui existe um povo, Senhor, nos tira dessa situação. Estamos tantos anos escravos. Aqui, Senhor, trabalhamos e só sofremos. E o povo clamando, e o povo pedindo, um povo clamando. E aqui, desse lado, no deserto, existe um homem chamado Moisés. Está ali, um cajado de pastor de ovelhas, cuidando com a sua vida normal. E daqui existe um povo clamando, e aqui existe Deus. E Deus olha e procura alguém. Entenda uma coisa, podemos ter até a sensação ali de estarmos sendo esquecidos, mas Deus está nos vendo. Deus nos vê. Eu posso até chegar ao momento de achar que eu posso achar um dia, e já achei isso, que Deus tinha me esquecido. Ele não está me vendo. Ele pode estar no deserto, mas está sendo visto por Deus. Quando Deus ouve o pedido do povo e resolve atender, porque Deus sempre ouviu, Deus sempre ouve. Agora Deus resolve atender o pedido. E quando Deus resolve atender, Deus vai chamar alguém para realizar esse projeto do povo. Você não está aqui não. Aqui tem um povo, imagina essa bateria, é o povo. Senhor, salva-nos, Senhor, tira-nos dessa situação. Senhor, como vamos fazer? Eu não aguento mais. O centro é Deus. O centro de tudo é Deus. Aqui Moisés, vamos ovelha, vamos ovelha, vamos ovelha. Isso é Moisés. Deus aparece para ele, porque Deus quer tirar este povo, mas quer usar quem? Agora vou mudar. Deus quer tirar esse povo para usar a sua vida. Você faz parte desse projeto. Moisés está aqui no deserto. Onde ele está? Deus vai falar com ele. E Deus diz assim, agora eu quero pegar você e fazer você fazer parte desse grande projeto. Não consegue passar não, né? Não consegue não? Consegue agora? Volta o verso 2, fazendo um favor. Isso. Não, é o capítulo 3, verso 2. Não tem problema não. Isso. Põe um. Vamos ler de novo. Você vai decorar esse texto hoje. Apacentava Moisés o rebanho.
Verso 9, Senhor, salva Jesus, tira-nos daqui. E o verso 3, apacentava Moisés o rebanho. Vamos voltar lá? Ai, Senhor, tira-nos dessa situação. Senhor, salva. Apacentava o rebanho dos seus. Ele ainda confirma, né? Que era, nem dele, era do sogro, Jetro. Nem patrão ele era empregado. Senhor, salva Jesus. Senhor, Deus, envia. Senhor, salva, envia alguém, pode nos ajudar. E está lá Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Normal. Agora Deus sai e quando eu digo sai, né, porque ele está num trono entronizado, ele vem ao encontro de quem? Do povo de Moisés. Não é o pedido de Moisés, mas Deus quer usar Moisés para realizar uma grande obra. Isso aqui é para nós nessa noite. Cadê os Moisés aqui? Diga amém. Isso é para as mulheres. Cadê os Moisés? Diga glória a Deus. Então entenda em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas porque tem muitas outras clamando por ajuda. E você é o Moisés dessa época, deste tempo. Daqui, vamos lá, verso 2, faz favor. E apareceu-lhe o quê? Em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não. Primeira visão que Moisés tem é de olhar para uma sarça. E quando ele olha para aquela sarça, para aquela árvore, para aquele arbusto, pronto, para aquilo, ele olha, identifica que existe um fogo. Só que o fogo não consome aquela árvore ou aquela sarça. Perceba isso, que é importante eu entender isso, porque a visão que ele está tendo agora é de algo que não é natural, mas algo sobrenatural. Só você que está aqui, diga amém. Então ele está tendo uma visão de algo sobrenatural. Então Deus primeiro chama a nossa atenção para que Ele possa falar conosco. Deus vai chamar a sua atenção. E a atenção não é atenção quando a gente pensa, atenção é trazer a sua atenção para Ele. Moisés está lá, normal, o ambiente, a geografia é o lugar que ele trabalha, é o lugar que ele conhece, tá, tudo é o ambiente dele. Aquele ambiente é o ambiente dele, sim ou não? Eu já vi tantos testemunhos de pessoas, né, que estavam em certo lugar, nem na igreja, tiveram grandes encontros com o Senhor, sem antes chegar um dia no pé na igreja. Antes de chegar na igreja, elas tiveram encontros com o Senhor na sua geografia, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, em lugares desse jeito. Está lá Moisés, na geografia dele. E Deus parece para ele, quando ele olha, ele vê que alguma coisa é diferente, que existe um fogo. Só que o fogo que ele conhece natural, ele consome, destrói. Amém? O fogo que ele conhece, que nós conhecemos, o fogo natural, ele consome e ele destrói. Ele destrói. E agora, quando ele olha, Tiago, para aquele fogo já não é um fogo que consumia. Então o maior interesse de Moisés é olhar para aquilo e ver que aquilo não estava consumindo aquela sarça. Perceba algo aqui, entenda, porque o fogo que vem da presença de Deus, o Espírito Santo, que é representado como fogo também, ele não consome. Esse fogo ele não consome, não. Esse fogo não é para consumir, não é para destruir, não. Quando ele olha, isso é a história dele. Porque achamos que a provação do fogo vai nos consumir. Você já passou aquele momento difícil de você pensar que eu vou usar o termo fogo, que é algo destruidor, tá bom? Nós passamos por um momento tão difícil como Sadraque, Mesaque e Abednego, pensamos que vamos morrer, mas esse fogo não nos matará. A realidade, eu posso aqui usar esse termo, tentar imaginar isso agora, a olhar, quando ele está olhando aquela sarça, ele está pensando assim: algo diferente está acontecendo. Este fogo, ele até queima, e eu digo queimar, não queimar para destruir. Ele existe, mas ele não destrói.
Este fogo que já está aqui no nosso meio, ele não vem para te colocar abaixo e nem te arrancar de lugar algum. Este fogo vem para te levantar. E um dos papéis deste fogo é purificar a nossa vida. Entenda, quando ele olha, ele está olhando a própria vida dele. Do processo que ele passa, é o processo: se eu passar pelo fogo, não me queimarei. Então agora eu imagino que Moisés olha para aquilo, e quando ele olha para aquilo, ele está olhando a sua própria vida, que os 40 anos que o fogo queimou, não consumiu Moisés. Essa prova não vai te matar. Acho que você não entendeu, não? Essa prova não vai te matar. Não vai. Quem está aqui hoje, diga amém. Entendido até aqui? Sim ou não? Então vamos. Verso 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande... Perceba isso. Diga: grande visão. Deus, ele se revela ao homem para mostrar uma grande visão. Eu já contei esse testemunho, mas eu vou contar ele aqui mais uma vez, tem gente nova. Um dia eu estava em casa, era de dia, por hábito, nós tínhamos por hábito orar no monte. E não era no monte, porque a gente fala monte, mas era mata, não era monte não, era uma mata, lá no Paraná. Era uma mata que a gente entrava e nós orávamos lá, todo final de semana. Às vezes fazia uma campanha de todos os dias, mas por hábito era todos os sábados. Entrávamos lá, por exemplo, não lembro mais agora, 10 horas da noite. E às vezes nós saímos de manhã, no outro dia, amanhecendo dentro da mata orando. Quem já fez isso? Meu Deus, esse povo novo nesse aí. Deixa eu ver, já orou? Ah, que bom, glória a Deus. Pronto. Aí Deus falou comigo um dia, falou assim, eu estava lá em casa sozinho. Deus falou para mim assim, Gabriel, falou assim: sai agora, vai lá orar. Assim, o único problema que eu tinha não era nem medo de outra coisa, senão bicho no mato, né? Mas era só isso. A gente ia com muita gente, né? Eu vou sozinho, fui obedecendo a Deus. Eu me recordo que para entrar nessa mata a gente tinha cortado, né, fazendo um caminho, uma trilhazinha na mata, era bem fechada, mas tinha um trilhozinho, tinha assim, Jéssica, um trilho assim, a gente ia, chegava, a gente tinha aberto um espaço grande nessa mata, assim grande, de caber pelo menos 50 pessoas, grande assim, abrimos todo ele, limpamos, íamos lá, limpamos de dia, abrimos espaço para orar lá, ficou o lugar da oração. Quem já foi para algum lugar de oração? Deus mandou e eu obedeci. Vai eu com a minha Bíblia, sozinho de dia, pleno sol, pleno calor, porque Deus queria me revelar uma grande... Quem quer dar uma grande visão? Uma grande visão. Saio eu, chego lá no mato, na mata, né? Chego lá, a gente tem por hábito, nós orávamos antes de entrar, para Deus proteger, né? Porque tem animais mesmo, tem cobra, tem bicho. Aí eu orava: Senhor, né, nos abençoa, proteja nós, nossa entrada aqui, a nossa saída, enfim, orávamos dessa forma. Só você que está acordado, diga amém. Você que tem alguém meditando aí de olho fechado, mas não dorme agora não. Eu vou começar, às vezes eu quero pregar mais devagar, mas às vezes eu fico preocupado, tem gente que dorme. Se for uma igreja tradicional, meu Deus, deve ser mesmo gente dormindo de verdade. Aí tinha assim uma passagemzinha, e eu entrei e eu fiz a oração: Senhor, abençoa, Pai, eu estou entrando aqui, vem abençoar. Eu fiz essa oração, eu não me recordo como fosse hoje, isso faz muitos anos. Se eu tenho 25 anos que eu vou fazer agora de cristão, deve ter pelo menos 22, 23 anos. Eu coloquei o pé aqui para dentro. Quando eu coloquei o pé para dentro, tudo mudou. Mudou algo. Não era mais a Marta natural. Não era. Quando eu estou andando, irmã Natália, eu olho para o chão, no caminho, que Deus preparou um caminho para nós. Quando eu olho para o caminho, eu não tive medo algum do que eu estava vendo, porque eu sabia que era uma visão divina.
Eu olhei para o chão, era como se estivesse escorrendo um mar. E era a cor de, você pode dizer que é sangue, mas a cor do suco de uva vermelho que corria no chão, como tivesse um riacho naquele caminho. Quando eu olhei para as árvores elas escorriam isso e desciam para o chão. Essa foi o início da grande visão. Irmão, essa hora eu não queria que nada mais terminasse. Naquele momento, como a sarça ali, eu não gostaria, aquele momento, Tayara, eu não queria que terminasse. Eu não gostaria, irmã Sueli, que terminasse. Eu fui olhando, contemplando tudo aquilo. Já, irmão, logicamente, já falando em língua estranha, sentindo a presença de Deus, vendo, eu via, eu não estou doido, eu vi, eu estou doido. Nem imaginava ver algo, mas eu estava vendo. E demora um pouco para chegar, e eu vendo tudo aquilo, não querendo que terminasse. Eu falando agora, é como eu estivesse lá agora, neste momento. E quando eu cheguei naquele ambiente, comecei a andar, e Deus me dando essa grande visão. Quando eu cheguei lá no espaço que nós orávamos, já ouviu alguém dizer assim, tem uma bola de fogo? Quem já ouviu essa aí? É verdade, ela existe. Eu vi. Já falei bola de fogo, porque sim, né? Mas ela existe. Era algo que eu não sei a dimensão, muito grande. Irmão, eu falando de dia, eles falando algo que era sol, calor, sol, tudo isso acontecendo de dia, eu sozinho, Deus me revelando essa grande visão, dessa sarça. E essa bola grande, era como, quando digo bola, é o formato redondo, né? Redondo, fogo, era como fosse era algo de fogo grande na minha frente. E eu ouvi o barulho fazendo assim, ó. Ela rodava na minha frente, diante de Deus, era algo muito grande, dimensão enorme. Eu olhando ela diante de mim, aquilo ela só contemplava medo algum, com certeza que não. E de repente aquilo sumiu. Entrou dentro de uma árvore, eu senti uma árvore grande, que tinha um buraco, dentro dela entrou, sumiu. Foi a grande visão que eu tive. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Moisés está diante dessa revelação, ele está vendo uma grande visão. O Senhor abrirá os teus olhos para que você veja. O Senhor abrirá os olhos de muitas pessoas para que veja, Esmeralda. Porque às vezes nós estamos pregando aqui, e aí você fica pensando, pastor, será que só que é um, dois que pode ver? Não, todos. Deus pode abrir os teus olhos para que você possa ver a grande visão. Essa grande visão já está dispensada no nosso meio, aleluia. Essa grande visão já está liberada para essa igreja. Escute em nome de Jesus. Aquilo que nós temos pregado está na Bíblia. E o próprio Deus disse: vou eu me revelar na sarça como algo de fogo. Eles vão olhar e vão entender. Algo diferente já está acontecendo. Escute em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vim somente dizer os meus testemunhos, mas eu ouvirei testemunho seu, testemunho, o testemunho da sua casa. Deus te dará uma grande visão. Pode aplaudir esse Deus, por favor. Ele virou e viu o quê? Uma grande, porque a sarça não se queimava. É importante olharmos e vermos, porque Deus agora tirará o homem daquele lugar. Sabe por quê? Talvez, e eu acredito, a minha crença, que Moisés, ele era um homem frustrado. Era um homem agora que não deixava de ser grato, provavelmente que não, mas era um homem frustrado, porque aquilo que Deus tem para nós queima primeiro aqui dentro. Irmão, entenda isso, por favor. Aquilo que Deus tem para nós começa a queimar aqui dentro. Você já começa a ouvir a voz de Deus. A gente começa a pensar que é meio doido mesmo. A gente começa a pensar que é doido. A gente começa a achar que as coisas que Deus está falando conosco não é normal. Mas não é normal mesmo. Começa a queimar aqui. Antes que Deus queimasse essa sarça, ou melhor, representando esse fogo ali na sarça, Deus provavelmente já queimava algo no coração de Moisés. Aí Deus começa a falar: eu tenho algo com a sua vida. Eu tenho algo contigo, homem. Só que ela não queimava. E ele ficou encucado com aquilo. Vamos ver o verso 4? Só você que está feliz?
E vendo o Senhor que este homem virou para ver essa grande visão, aí Deus começa a falar. Primeiro Deus chama a nossa atenção, e depois Deus começa a... Você consegue ouvir a voz de Deus? Deus começa a falar. Como eu ouço a voz de Deus, pastor? A Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Você já ouviu o som de muitas águas? Quem já foi a algum lugar que tinha muitas águas? O irmão do Amazonas deve conhecer alguns lá. As cachoeiras. Eu morei no Paraná, Foz do Iguaçu. Diz que eu nunca fui lá. Alguém já foi em Foz do Iguaçu? Diz que não dá nem para conversar perto das cataratas, pelo barulho do som. Então o som de Deus também é como o som de muitas. Mas você sabia que também Deus, Ele é um Deus que também, eu vou usar essa expressão, que Ele sussurra. Porque Elias achou que Deus estava no terremoto, estava lá todo aquele barulho, e Deus não estava naquilo. Porque a voz de Deus também pode ser suave. E aqui nós queremos ouvir Deus, e Deus pode falar conosco. Eu estou falando com pessoas, eu sei que Deus está aqui, eu sei, tenho certeza disso, uma convicção, é minha alma que Jesus está aqui, e a certeza que eu tenho que Ele pode falar aos seus ouvidos nessa hora. E bradou Deus, chamando ele pelo nome. E aí talvez Moisés pensou, foi descoberto, mas ele sabia que não, porque ele sabe que Deus, pastor, Deus o achou? Não, Deus nunca perdeu ele de vista. Aí eu posso usamos a expressão, irmã Silvana, falando assim, olha, Deus achou você. Não, Deus nunca nos perdeu. E nós só usamos essa expressão. A palavra nós liberamos e falamos dessa forma. Deus te achou, mas Ele nunca perdeu você de vista. Ele sempre soube onde você estava, conhece o seu deserto, a sua situação, sabe para aquilo que você foi chamado, os seus questionamentos, indagações dentro de você, querendo entender por que do processo. Aí Deus começa a falar, Moisés, Moisés, eu te conheço, Moisés, Moisés, eu sei o seu endereço, Moisés, Moisés, eu sei que você passa, mas eu tenho a certeza de algo poderoso. Quando nós começamos a ouvir, Rosa, a voz de Deus, algo já muda na nossa história. Quando ouvimos a voz de Deus, traz alegria em nosso coração. Entendo em nome de Jesus. Quando eu ouço a voz de Deus, Fabiano, algo já acontece no meu interior. A minha chama que já estava apagada, começa a Deus colocar lenha e dizer, ei, eu falo contigo, homem, eu falo contigo, mulher, vou te levantar para algo que você nem imaginava. Eu não pedi, pastor, mas Deus fez o favor de nos incluir nesse projeto. Deus fez o favor de colocar você nesse tempo. É Ele que quis e acabou. Eu não pedi, eu também não pedi. Você acha que eu pedi para Deus? Senhor, me levanta como pastor, Senhor, me levanta para pastorear. Eu nunca pedi isso, irmão, e nem imaginava isso na minha vida. Mas quando eu comecei a entender a voz de Deus, Ele me chamando pelo nome, a voz de Deus, irmão, eu sabia, é Ele. Você crê em revelação? Porque eu sei, porque a gente quer, às vezes está no nosso deserto escondido, e Deus, eu vou usar essa expressão, entenda, Ele nunca nos perdeu de vista, mas Ele nos acha. Ele nos achou, te achou aqui hoje. Deus nos achou aqui hoje, Daniel. Você pode achar que você podia esconder-se dele, ou não era visto por Ele, mas Ele nunca deixou de te ver. Está nos olhando, está nos vendo. Essas experiências necessárias acontecer conosco, porque nós chegamos em lugares, e eu nunca pedi para Deus, usa alguém para falar o meu nome, nunca pedi, nunca. Mas já cheguei em um lugar de sentar, não conheci ninguém na igreja, de sentar nessa igreja, cultuar, e um pastor descer do culto, descer do altar, e até mim onde eu estava, e dizer assim, e começou a falar algo de Deus para mim, da minha vida, começou a revelar algo, e ele falou assim, eu vejo um envelope, quem já mandou carta aqui? Carta era algo que a gente escrevia assim, colocava destinatário e remetente, quem é remetente era nós, não era? Que mandava, é isso? É pronto.
Aí o pastor falou assim: eu vejo um envelope. E ele falou assim: o remetente vem do céu. Eu já fiquei feliz. Remetente, Deus mandou para mim. Eu falei: amém. E ele disse: nunca me viu, não me conhecia, a igreja não me conhecia, não sabia quem eu era, não era nem obreiro. Eu era crente, como você. Nós somos crentes. Quem é crente aqui? Diga amém. Crente, tá bom, já basta isso. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: eu vejo o remetente, mas estou vendo também o destinatário, e o nome dele é Marcelo. Eu falei: não. Sabe por quê? Porque Deus sabe o nosso nome. Se Deus quiser revelar o seu nome, Ele revela. Não é obrigado a revelar o nome de ninguém, mas se Ele quiser revelar o seu nome, Ele revela. O nome, Ele falou, o destino dessa carta que Deus está falando com você hoje é para o Marcelo, é para você. E eu falei: meu Deus, Ele sabe meu nome. Não é o profeta que sabia meu nome, mas Deus sabia o meu nome, sabe meu nome, sempre soube o meu nome. Só você que está aqui, diga amém. Você pode mudar de endereço, você pode querer fugir, e Deus vai te achar. 5. Tem 5, tem. Ele disse: não te chegues para cá e tire os seus sapatos de teus pés, porque o lugar em que você está pisando é o quê? Se a geografia era que Moisés pisava todos os dias, ele conhecia ela. O lugar que Deus está falando é o lugar conhecido de Moisés. Sim ou não? É o lugar que ele levava as ovelhas para pastar. Este lugar que Deus está falando com ele agora é o lugar que ele conhece. Mas quando Deus chega no lugar, torna tudo diferente. Quando eu entrei naquela mata, era uma simples mata antes, mas quando eu entrei lá, tornou num lugar santo, numa terra santa. Eu posso usar esse aqui, eu quero assim descalçar, é tirar coisas da nossa vida para começar a ouvir Deus falar. Sabe por quê? Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos carregados de coisas que nós trazemos de nossas vidas, seja ela qual for, trazemos coisas da nossa vida. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero falar contigo. Descalça. Descalça. E serve isso também para nós. Não serve só para os iniciantes, por favor. Tem gente que está iniciando no evangelho, está começando a conhecer Deus agora. Sabe o que Deus está falando para nós, que somos, eu vou usar essa expressão, crente velho? Você senta aí no lugar e fica falando assim: essa expressão bíblica não é muito certa não. E aí Deus fala assim: descalça, filho. Sabe por quê? Sabe que a Bíblia representa as sandálias? O que você pode dizer para mim? O que em Efésios diz sobre as sandálias? O que a sandália fala? Sobre o quê? Sandálias da preparação do evangelho. Quem está aqui comigo, diga amém. E aí nós entramos, isso aconteceu comigo, de entrar em lugares e não ouvir Deus. Sabe por que eu não ouço Deus? Porque eu não me descalcei para ouvi-lo, não me despir para ouvi-lo. Eu vim preparado, já sou preparado, pastor, já sei de tudo, já sei de Gênesis, Apocalipse, dou aula, pastor, sou isso, sou aquilo. E aí nós não descalçamos e não conseguimos ver a grande visão que Deus tem para nossas vidas. Porque a partir deste momento, Deus não quer só mostrar uma grande visão de um fogo que estava ardendo numa sarça que não se consumia sarça. Deus queria falar o grande projeto que Ele tinha para ele. Sabe quando Deus começará a falar com você? Descalce, descalce, descalce. É preciso. Porque senão, Vânia, nós chegamos num ambiente desse, e isso é prova, falei com a pastora Suzana sobre isso. Nós estamos, semana passada, nós participamos de uma conferência, 3 dias de uma conferência chamada Fortalecer. E essa conferência era uma conferência para líderes e pastores. Não é do nosso ministério, mas é muito bom. Fui lá, conheci uns pastores conhecidos de renome, e chegou um jovenzinho. Jovenzinho, mais jovem, deve ser, sei lá, 26, 27 anos, jovem, de óculos assim, de todo mais durinho assim, ó. Mas quando ele começou a falar, já comecei a desmerecer ele assim, no meu coração. Não porque ele estava falando nada de errado, mas a gente olhou assim, eu já tinha ouvido antes algumas pessoas com maior experiência, e eu falei: o que esse jovem tem para dar? Irmão, foi a melhor pregação que nós ouvimos esses dias. Aí quando eu comecei a ouvir, eu falei: não posso, Deus tem algo para falar através dessa vida desse jovem aí. Eu apontei, fui apontando as coisas, tudo lá no papelzinho. Sabe por quê?
Eu disse, não, eu preciso me descalçar para ouvir. Quem quer ouvir Deus? Deus falou para ele assim, você precisa descalçar. Você quer ouvir Deus? Quem quer ouvir Deus? Então descalça. Vamos lá, 6. Nós vamos passar para a parte final. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para... O que é o temor? Temor não é medo. Temer é saber que existe alguém mais poderoso no ambiente. Um dia eu vou fazer isso aqui, não queria fazer, mas eu vou fazer. Um dia, eu não sei, eu não estou achando, eu não estou olhando muito não, mas um dia eu vou levantar todas as cadeiras e vou olhar uma por uma e tirar os chicletes que tem colado debaixo delas. E um dia eu vou juntar ela bem aqui no altar e falar assim, ó, você que mascou, depois você vem pegar o seu pedaço. Porque perdemos o temor. Porque agora o temor é saber que o ambiente que nós pisamos, ele é santo. Não porque eu estou aqui, é porque Deus está aqui. Não é porque eu falho que está aqui, porque eu sou falho. Olha para mim, eu sou falho. Não é porque eu e o pastor Sam somos falhos, é que Deus não está aqui. Deus está aqui. Esse lugar é o lugar onde Deus escolheu para fazer uma grande obra. E essa grande obra foi comprovada hoje. 3 jovens desceram as águas do batismo. Essa grande obra é você sentado aqui hoje, olhando para mim, ouvindo essa mensagem. Deus tem uma grande obra com você. E esse lugar que você pisa é uma terra santa que Deus separou para nossas vidas. Quem crê, diga glória a Deus. Cubra o rosto. Eu já ouvi Deus falar comigo. E ouvindo Deus falar comigo, teve vezes que Deus falava comigo que eu cheguei a encolher onde eu estava. Encolher. Por sentir o peso daquela palavra. Aí Deus começa a falar, não temas, eu sou o Deus de teu pai. E começou a falar, verso 7. Vamos lá. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas. Deus está dizendo para ele assim, olha, eu vou incluir você nesse projeto. Verso 8, vamos correr. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel. Aí Deus começa a falar, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e todo esse povo eu. Está vendo? O que Deus fala? Olha como é importante nós entendemos. Sabe o que Deus continua falando? Porque o homem entendeu quem está falando. Dê ouvidos para Deus. Dê ouvidos para Deus. Aí ele começa a falar. Pula o verso 13 para você ganhar tempo. Vou até abrir já o texto para cá. Não fuja, Deus tem algo com você. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome? O que eu vou dizer para eles? Quem me enviou para cá? Imagina, quem me enviou? Quem te chamou? Quem foi que deu a ordem? O que eu posso falar? O que eu posso falar agora para este povo? Porque você tem que entender a dimensão do tamanho da obra de Deus e saber dessa responsabilidade, mas não fuja do que Deus tem para fazer na nossa vida. Você crê que Deus tem algo com você? Diga amém. Próximo versículo. Aí quem fala com ele agora de novo? Deus diz que o eu sou o que eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou enviou a vós, me enviou a vocês. Sabe quem está falando com você hoje aqui, olhando para mim? É um enviado de Deus. Do diabo, não, tem uns que é. Nenhum que está aqui, eu não sei que não é do diabo, né?
Eu sou enviado de? Nós somos enviados de Deus. A certificação e a garantia da vitória é não só ouvir a voz de Deus, mas entender que quando eu ir, quem garante a minha vitória é? Quando eu falar, quem garante a minha vitória é? Eu trabalhava numa cidade de 300 quilômetros da onde eu morava. Ficava lá 5 dias e voltava. Um dia eu nunca perdi o horário de pegar a bolé com um rapaz que eu ia junto com ele para nós ir trabalhar. Nunca perdi, esse dia eu perdi. Pensa numa pessoa que acordou desesperada. E quando eu acordei, Deus falou para mim assim: eu tenho algo para você fazer. Eu falei: Deus, tá bom, eis-me aqui. Aí quando um amigo meu que era da igreja soube que eu estava lá, passou lá, falou: vamos ali que eu vou fazer uma visita. Eu falei: vamos lá, se eu fiquei aqui é para isso, calhar. Cheguei lá, uma senhora com cancro, uma jovem, mais jovem com cancro. O cancro que ela carregava, ela dava para ver aqui o caroço para fora, assim como fosse via para fora, dava para ver, não fora, mas dava para ver o caroço. Aí o irmão que me convidou era ele para orar, mas ele falou: pastor, ele falou, não era pastor, né? Eu não era nem obreiro. Ele falou assim: irmão Marcelo, ora por ela. E aí eu pensei em meu pensamento: não posso orar. Aí Deus falou assim: eu que te enviei aqui. E meu pensamento, ele falou e eu atendi. Tá bom, você quer que eu ore? Eu impus a mão, falei: põe as suas mãos. E eu coloquei as mãos sobre as mãos dela e orei. Fui embora no outro dia para trabalhar. Passado alguns dias, algum tempo, eu encontrei essa mulher na rua. Sabe como ela estava? Curada. Sabe por quê? Eu fui enviado pelo eu sou me enviou. E quando Deus nos envia, o que Deus nos garante é poder que Ele nos entrega. Quando nós cantamos pelo eu sou, coisas acontecem no ambiente. Quando eu falo do amor de Cristo Jesus, não só no altar, em qualquer lugar, mas pelo eu sou que me enviou, a pessoa se rende a Jesus. Quando eu sou me envia em qualquer lugar, eu entendo que é Ele que está me enviando. Eu sou enviado dele, eu sou mensageiro dele. Eu chego no lugar, eu tenho uma grande obra, eu tenho uma grande visão, eu tenho visto, eu sei, entendo e compreendo que Deus tem uma obra para realizar. Aí o eu sou, irmã Simone, me envia, aí Ele me garante: vou fazer porque eu estou contigo, vou realizar porque eu sou contigo. Escute em nome de Jesus, o Deus que nós servimos está aqui, irmão Valério, só para nos dizer: o eu sou que nos chamou. Ele te achou e te disse: o eu sou que te escolheu. Allah estar Gandorramácia. O eu sou é que vai levantar a sua vida. Levante a mão em nome de Jesus. O eu sou vai te fazer ser vencedor pelo nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aplaude esse Jesus, por favor. E não preciso fazer muito. Sabe por quê, irmão Charles? Porque o eu sou me enviou. Queira o inimigo ou não, você não é meu inimigo, né? O inimigo é outro. Queira o inimigo ou não, foi o eu sou que me escolheu. Queira o inimigo ou não, foi o eu sou que te escolheu. Foi Ele que nos chamou. Quem te chamou? O bispo? Não, o eu sou. Quem te chamou? O apóstolo? Não, foi o eu sou que me chamou. O que aconteceu depois, pastor, disso? Muitas coisas. Ele chega até ao lugar que Deus enviou. Sabe por quê? Porque ele seria o libertador. Mas quando Deus está falando com ele lá no capítulo 3, Deus já estava libertando ele primeiro. Ele estava preso no deserto. Deus diz: eu vou te tirar daqui agora, eu vou te levar de novo ao palácio. Acho que você não entendeu ainda não. Deus está dizendo assim: eu vou tirar você daqui, vou te levar para o palácio de novo.
Deus pega ele lá de novo, pega ele, traz, vem cá, vou te levar de novo para lá. Você pensou que ia morrer, pensou que a sua vida terminaria assim? Não terminar, vai terminar assim não. Eu ainda vou realizar grandes coisas através das suas mãos. Quando você falar, escute isso. Quando você falar, eu vou liberar coisas dos céus. Quando você estender as mãos, eu vou curar. Quando você fazer coisas, eu estarei contigo, diz o Senhor. Então escute em nome de Jesus, não perca a oportunidade, porque o eu sou está conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. O eu sou tem que fazer uma grande obra, algo poderoso e muito árduo. Sabe para quê? Para que a nossa casa seja abençoada, a nossa família seja abençoada, a igreja do Senhor seja abençoada, que a feira, que os arredores, que o norte seja abençoado. Todos ouvirão que você é o enviado de Deus. Escute em nome de Jesus, Deus tem uma grande obra para realizar, só depende de você, somente de você. Não dá. Se eu fosse pensar das minhas limitações, não estaria falando aqui hoje. Ele quis trazer limitações, eu não consigo falar, não sei falar. Ele falou, não tem nada a ver com isso, rapaz. Eu escolhi, foi você. Essa carta é para você. Pare de dar desculpa para Deus. Você que está me ouvindo hoje, escute. Esta casa, ela é casa de Deus. E essa casa é para libertar, sabe quem? Os prisioneiros das prisões. Eu encerro com Isaías 61, faz favor. Deus te chamou. Sabe o que Deus está falando para ele? Eu te dei uma chave. Você recebeu uma chave. E a gente pensa, a chave é para nós também. A chave tem outro propósito. O Espírito do Senhor, nosso Deus, está sobre nós. Porque o Senhor me ungiu, para quê? Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade a quem? E a abertura de prisões a quem? Foi para isso que a chave Ele já nos entregou. A chave já foi nos dada. O que eu preciso fazer, pastor? Entender que Ele te tira do deserto para soltar escravos da mão do diabo. Deus tem algo poderoso para fazer. E eu encerro dizendo algo aqui. Eu nem imagino daqui o que Deus vai fazer. Tem coisas que eu não tenho imaginação ainda, sabia? Mas eu sei que é coisa grande. Quando nós fechamos aquele corredor ali, pensando no maior número de pessoas, para descer lá mais profundo e apertar mais, porque eu sei que Deus tem para fazer coisas grandes. Mas é por causa de quem? De mim? Não, é pelos prisioneiros, escravos. Aí eu estou pensando, isso aqui é para mim. Que para mim, irmão? Para mim? Eu já sou livre. Cadê os livres? Eu não tenho medo de pregar, mas eu quero dizer isso para você. Isso aqui não é para mim, não. Eu não sou dono de igreja, não. Eu só tenho a chave para tirar os presos, escravos de uma escravidão. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: eu incluí você num projeto, não é para você não, é para outras pessoas. Eu ouvi o gemido do povo. Quando você canta, Deus está dizendo: cante, porque eu ouvi o gemido do povo. Quando você servir na casa, lembre-se, você serve porque existe um gemido. Quando você grava stories, está aí na projeção, na transmissão, lembre-se, a chave está na nossa mão. Deus te chamou porque tem gente gemendo. Não é para mim não, irmão, não é para mim.
já sou livre. Eu não sou escravo, já fui, não sou mais. Enquanto estamos aqui, Deus está usando as professoras, as auxiliares, para tirar cativos. Porque tem pais que vêm, porque o filho quer vir para a igreja. Eles têm a chave que eu não tenho, eles têm a chave que eu não tenho. Foi para isso que Deus nos chamou. E aí a gente junta um grupo de gente, assim, olhando para mim e pensando: eu quero receber uma chave. Que chave que você quer receber? Que chave? Eu quero receber uma oportunidade. Qual oportunidade você quer receber? Já tem ela na mão, tá a chave com você, rapaz. Qual é o que você quer receber? E eu termino dizendo como eu falei sexta-feira. Porque se dá certo, James, o crédito é todo para nós. Você nunca recebeu crédito de nada? Se dá certo, termina aqui agora. Eu tenho vontade de pregar, que eu vou ficar uns dias sem pregar. Estou gastando tudo aqui. Estou brincando. E não pense que estou muito, estou 45 minutos pregando. Ó, o que eu estava falando? Se dá certo, vem um crédito para mim, não vem? Eita, pai, deu, rapaz. Porque o pastor Marcelo é um homem de Deus. E se der errado? Moisés está diante do mar vermelho. Atrás vem Faraó com seus cavalos. Lá vem Faraó. Faraó morreu. Mas não morreu ainda, ele está vindo. Israel. E a luta é essa. Faraó com os soldados. O povo aqui encurralado, nada para fazer. O que acontece agora? A chave está na mão de quem? Moisés. Só que ele está pedindo para quem? Deus, Senhor. E o povo começa: você nos trouxe aqui. Aí ó o crédito, vem para quem? Pode jogar, irmão, é normal, isso é normal. Para líder é normal. Se deu errado, é culpa de quem? Obrigado. Para alguém ter coragem de falar. E da pastora também, que inclui ela junto. Mas se dá certo, quer dizer também é para nós. Mas eu não quero créditos. Eu quero só que você entenda que eu tenho a chave, que você também tem. Mas Deus me deu aqui, foi um cajado. É isso aí, não, aí o cajado está comigo. Senhor, o povo está dizendo: vou morrer, vou morrer. Ó, Moisés, pastor Marcelo, que você nos trouxe até aqui. Esse negócio de obra, esse negócio sei o quê. Agora vamos morrer. E eu, Moisés, meu Deus, agora a culpa é minha. O povo, tu vai morrer. Deus falou assim: para, rapaz. Para. Usa a chave que está na sua mão. Porque essa chave, ela abre portas que não existem. E a chave que Moisés tinha era de madeira. Que existe uma música assim, que é a chave de madeira que abre porta de água. Que é essa chave de Deus. Tocou e o mar, pronto. Mas entenda isso. Foi para isso que Deus nos chamou. Se eu querendo, eu não queria, Ele me chamou. E agora eu tenho certeza que Ele me chamou. Você que está aqui hoje, Deus tem algo com você. Você vai embora como hoje? Não sei. De carro? A pé? Transporte? Alguma coisa você vai. Espero que vá também. Embora, né? Não ficar aqui, não pode. Mas que você possa chegar na sua casa hoje entendendo isso. Se coloque em pé em nome de Jesus. Ó, vou pedir algo para você aqui. Você faça total silêncio agora. Total. Pode segurar um pouquinho, trazer um pouquinho.
Silêncio, mas assim, só os bebês que não tem como segurar a lógica, não tem como, é bebê, bebê. Faça um total silêncio agora. Silêncio assim, silêncio, tirando o choro do bebê, do choro do bebê, o choro do bebê. Agora, tente ouvir Deus. Você pode ouvir Deus. Agora. E ele tem muitas formas de falar. Audível mesmo, você ouve uma voz dizendo ao seu ouvido. Você ouve aqui. Você ouve. E não é imaginação. Sabe por que nós nos distanciamos? Porque deixamos de ouvir Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Feche os olhos, feche os olhos. Sabe que você precisava de um silêncio? Você está muito agitado. Você está agitado. Você precisava de silêncio, silêncio. A sua alma precisa do toque de Deus. Você está agitado para lá e para cá, andando de para lá e para cá, e não está resolvendo nada. Já é novembro, que você olha para trás, o que você fez? Ou melhor, o que você deixou de fazer? O que você deixou de fazer? A sua agitação está roubando o que é mais precioso: ouvir a voz de Deus. Ele está aqui. Ele está andando no nosso meio. Ele está tocando em feridas aonde eu não posso. Só Ele pode fazer. E eu não vou mexer com o seu emocional, que nada disso não pense isso não. Porque eu não preciso disso, nem sei fazer isso. Mas pelo Espírito de Deus, Ele pode tocar aí agora. E você ser renovado. Se a partir de agora ser renovado e fazer barulho, faça. Mas seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Há uma partícula descendo sobre as nossas vidas hoje, uma parte do que Deus tem para fazer. Eu me virei e vi a grande visão. E quando eu me aproximei, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Há uma voz aqui. Há uma voz aqui. Há uma voz que predomina aqui, a voz de Deus. É uma voz que predomina. É uma voz que nos chama a atenção. É uma voz. Isso. Essa voz. Que é acalmar a agitação do seu coração. É para você ceiar. E você está tão agitado que está ceando sem entendimento mais. Há uma grande agitação no nosso meio, pensando que a correria é que faz a nossa agenda. Eu sou muito corrido, pastor. Não. Eu vivo pela voz de Deus. Há uma voz. Há uma voz. Suave, suave, suave. Toda inquietação vai sair da sua vida hoje em nome de Jesus. Todo trauma vai sair da sua vida também em nome de Jesus. Pai, eu uso a autoridade que foi me dada. Eu tenho uma chave na mão. Eu tenho uma chave na mão. Eu tenho uma chave que foi me dada, Jesus. E o Senhor falou comigo algo há muitos anos atrás, que o Senhor iria fazer por este meio, por meio dessa ferramenta que o Senhor me entregou. Então, Jesus, toca. Toca nesta vida, Pai, neste momento. Não é uma ordem, mas um pedido, Jesus. Toca. Toca nessa frustração, nesse deserto dessa pessoa. Toca, Jesus. Toca nessa mulher, neste homem, nessa pessoa, Pai, que tem sofrido tanto, Senhor, tanto, com tantos questionamentos. É um sofrimento na alma. Seja tocado agora, 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 agora. Seja tocado agora. Seja tocado agora. Seja tocado agora. Pode subir. Seja tocado agora. Seja tocado. Seja tocado.
Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Seja tocado. Seja tocado. Vai, isso. Seja tocado. Isso. Como você entrou aqui hoje? É a penúltima Santa Ceia do ano, se Jesus não voltar, e se você também não for, né? Pode ser a última para nós, todos, ou não. E aí? Seja tocado agora. Feche os olhos. Feche os olhos. Isso. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Domingo é o domingo da família. Traga toda a sua família e venha adorar ao Senhor conosco. Um momento de comunhão, louvor e edificação para todas as idades. Não fique de fora. Deus tem algo especial para a sua família. O Espaço Kids também estará aberto, com atividades que ensinam sobre Deus de forma alegre e divertida para as crianças. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Sábado, dia 15. Culto de jovens. Teremos a participação especial do Pastor Ítalo. Será uma noite de adoração e comunhão. Venha e traga um amigo. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.